Livro Depois do Calvário, Zaqueu, capítulo 16. Acordei ouvindo vozes na sala. Reconheci a de José e a outra me pareceu ser de Marcos. O que estaria fazendo o filho de Maria Marcos aqui tão cedo? Deve ser algo importante. Quem sabe diz respeito aos apóstolos. Abri os olhos e por algum tempo ainda fiquei deitado. Pela minha mente passaram todos os fatos que até então aconteceram. Busquei a razão e o porquê de tudo, mas não encontrei explicações. Relembrei cada dia, cada encontro e até algumas frases que estavam fazendo uma revolução dentro de mim. Pensei em Zaqueu e não pude deixar de me perguntar: se eu fosse rico, teria coragem de fazer o que ele fez? Ao encontrar Jesus, tomaria uma decisão como a dele, ou continuaria minha vida com riqueza, justificando que assim teria melhores condições de socorrer os pobres? Não sei. Procurei em mim a coragem para uma mudança tão radical como essa, mas não encontrei. Confesso que percebi ainda muito forte em meu coração o sentimento de fragilidade e indecisão. Concluí que talvez minha fé em Jesus ainda era menor do que outros sentimentos. Levantei, lavei o rosto e fui para a sala. Quando cheguei, José estava sozinho. Ao me ver, sorriu, levantou-se e veio me abraçar. Correspondi ao seu gesto, até porque aquele bondoso homem já havia conquistado meu coração. Desejei-lhe bom dia e perguntei: deves ter boas notícias. Posso perceber em teu rosto. É verdade, meu querido Cleófas, tenho sim. Sabes quem estava aqui? Pela voz pareceu-me ser Marcos. Estou certo? Estás. Foi ele mesmo, e trouxe uma ótima notícia. Jesus apareceu novamente aos apóstolos, na mesma sala do andar superior da casa de Maria Marcos. Estava muito feliz, e disse que os apóstolos puderam conversar com ele e lhe pedir algumas orientações. Meu Deus, quem dera pudesse vê-lo. Eu também, mas não podemos exigir mais do que já recebemos. Quem estava lá, José? Todos os apóstolos, sua mãe e os que estiveram mais próximos a ele, como Maria Madalena, Maria Marcos, Maria, mãe de Tiago, Salomé, Joana de Cusa, Lázaro e suas irmãs Marta e Maria, além de Marcos, que não cabia em si de tão feliz. O que lhes disse Jesus? Marcos contou que Jesus prometeu permanecer com eles todos os momentos. Os apóstolos lhe perguntaram o que fazer de agora em diante, pois não sabiam como agir. Indagaram-lhe que rumo dar às suas vidas. Marcos contou que Jesus prometeu inspirar um a um, porque todos teriam papel importante na divulgação da Boa Nova. Disse que alguns ficariam em Jerusalém, outros iriam para o norte, outros para o oriente ou para o sul. Ele falou: ide e pregai por todo o mundo. Mas frisou que cada um saberia o momento e o caminho certo para seguir. Porém, pediu que antes fossem para a Galiléia, pois lá os encontraria ainda algumas vezes. Que coisa maravilhosa! E nós? O que vamos fazer, José? O que pensas? José, meu amigo, seria atrevido se quisesse ir para a Galiléia? Não, isso não é atrevimento, é amor por Jesus, pois é o que também quero fazer. É mesmo? Por que não? Os apóstolos estão avisando a todos os amigos mais próximos para se juntarem a eles na Galiléia. Dizem que, dentro de alguns dias, todos estarão reunidos à beira do lago de Genezaré. Abraçamo-nos, felizes como duas crianças que receberam seus brinquedos. José falou que não era necessário nos apressarmos, pois teríamos tempo para eu conversar com Zaqueu e ele precisava resolver algumas pendências no templo e nos seus negócios. Começamos a planejar a viagem para Cafarnaum e pensar em tudo que podia acontecer sem nos esquecermos das pessoas que lá encontraríamos, atendendo ao convite de Jesus. Depois, José perguntou: então, vamos ao encontro de Zaqueu? Vamos. Onde o encontraremos? No templo. Zaqueu acompanhava Jesus e estava com ele desde sua chegada a Jerusalém. Depois da crucificação permaneceu por aqui e, como todos os outros, ainda não decidiu o que fazer da vida. Enquanto isso, passa os dias no templo a recordar os últimos momentos do Mestre naquele lugar. Chegamos ao grande templo de Jerusalém, cujo edifício impressionava por sua beleza e imponência. Era certamente uma das grandes maravilhas do meu tempo. Por isso, homens do mundo inteiro acorriam para lá, querendo
gravar a obra monumental na retina. Contornado por dezenas de imensas colunas de pedra trabalhada, seu pórtico central era de um tamanho impressionante. Pelos 3 lados era contornado pelo pátio dos gentios, que abrigava milhares de pessoas. Qualquer um tinha acesso a ele, portanto, era lá que ficavam os cambistas e os animais para sacrifícios. Os escribas ficavam sentados em seus banquinhos e dispondo-se a explicar as leis de Moisés ao povo. As discussões entre fariseus, saduceus e doutores da lei eram frequentes, mas quase nunca chegavam a um acordo. José e eu caminhamos por algum tempo na imensidão do templo. Adentramos o pátio dos homens, e logo José apontou para um homem, sentado nas escadarias, entre um pátio e outro. Era Zaqueu. Chegamos bem perto dele e José o chamou. Ao reconhecer o amigo, Zaqueu sorriu e se levantou para cumprimentá-lo. Eles se abraçaram como velhos amigos, e José me apresentou como um amigo especial. Ele sorriu e disse que amigo de José era seu amigo também. Depois de conversar em assuntos comuns do dia a dia, José disse-lhe que eu gostaria de falar com ele, ao que Zaqueu se dispôs educadamente, convidando-nos a nos acomodar à sombra de uma coluna. Sentamo-nos e então comecei. Zaqueu, gostaria que me falasses da tua experiência com Jesus de Nazaré. Sei que tua vida mudou radicalmente, pois José me pôs a par de alguns detalhes. José é um bom amigo e certamente apontou virtudes que não possuo. Não sei quase nada sobre Jesus, por isso José tem proporcionado encontros como este a fim de que eu possa aprender mais. Foi por essa razão que o procurei. Cleófas, estou à disposição. O que sei te direi. Zaqueu, por que eras cobrador de impostos? Cleófas, não sabemos como nos tornamos o que somos, e quando já caminhamos muito, o retorno fica mais difícil. Digo que muitos queriam comprar o direito de receber impostos, gente do nosso povo como eu. Assim julguei ser minha oportunidade de ganhar dinheiro e ter vida digna. Tu te arrependeste? Nos últimos tempos, já me perguntava se teria sido válido sujeitar-se ao escárnio do povo e ao isolamento em que vivia. Já dissera a minha esposa que logo poderíamos mudar para Roma ou Grécia, pois tínhamos dinheiro suficiente para uma vida sem transtornos. Depois do meu encontro com Jesus, ficou dentro de mim a certeza de que já não podia mais ser um publicano, porque chegaste a essa conclusão. Cleófas, és judeu como eu e sabes como somos o único povo do mundo que acredita em um único Deus. Essa posição já nos coloca em dificuldade, pois somos vistos como estranhos por todos os outros povos. Porém, digo-te que, embora acreditemos em um único Deus, não somos em nada superiores aos outros povos. Somos prepotentes por julgarmos o povo escolhido, agimos com arrogância por acreditarmos que estamos certos, somos radicais por enxergarmos somente nossas verdades, e nossos corações são impermeáveis ao perdão, pois não nos compadecemos da dor alheia, além de nos arvorarmos em juízes infalíveis quando apredejamos os que erram. Assim, podes imaginar como é ser cobrador de impostos em uma sociedade como a nossa. Não é nada fácil, imagino. Pois eu te digo, Cleófas, que os gregos com sua democracia e seus deuses do Olimpo, os romanos com suas leis de direitos e seus deuses particulares são mais tolerantes e até mais bondosos do que nós judeus. E por acreditar em um só Deus, tínhamos tudo para ser mais humildes, fraternos e compassivos do que qualquer povo da terra, não é, Zaqueu? Cleófas, se por acaso fôssemos nós os dominadores do mundo como Roma o é, os povos dominados teriam um tratamento bem pior do que o que recebemos dos romanos. Odiamo-nos uns aos outros, chegando a matarmos nossos irmãos de sangue. E aos estrangeiros, o que faríamos? E por que somos assim, Zaqueu? Tenho pensado muito nisso e cheguei à conclusão de que nossas leis intransigentes, ditadas por Moisés, são o motivo. Por seguirmos Moisés e suas leis de justiça, esquecemos-nos da misericórdia. Não questionamos o que está certo e o que está errado. Isso nos tornou cegos, surdos e mudos. Além é evidente dos sentimentos de inveja, prepotência, arrogância e de justiça que dominam os nossos corações. Mas Zaqueu, as leis de Moisés são leis de Deus, não Cleófas.
as leis de Moisés são dele, e as leis de Deus são de Deus. Estamos seguindo as leis erradas? O que Jesus veio fazer na terra? Reformar tudo? Dê alguns exemplos dos nossos erros. Não és ignorante, Cleófas. És tão radical quanto eu era antes do meu encontro com Jesus. Pergunta a José, e ele te dirá o quanto também mudou seus conceitos. Olhei para José, que sorriu, confirmando o que disse Zaqueu. Aliás, eu não precisava dessa confirmação, pois, em todos os dias, junto dele, já percebera sua bondade. Certamente seus sentimentos estavam iluminados pela mensagem de Jesus. Então, olhei para Zaqueu e pedi. Zaqueu, eu sei sobre nossas leis, mas gostaria de ouvir de ti. Muito bem. Citarei alguns exemplos de rigorismo, intransigência e da falta de amor nas leis de Moisés. Vejamos. Os filhos devem pagar pelos pecados dos pais. Êxodo 25. Quem trabalhar no sábado será morto. Êxodo 35:02. Quando o homem morrer sem deixar descendente, seu irmão deve se casar com a viúva. Deuteronômio 25:05. Os filhos desobedientes e rebeldes, que não ouvem seus pais e se comprometem no vício, serão apedrejados até a morte. Deuteronômio 21:18-21. É proibido comer carne de porco, lebre ou coelho. Levítico, capítulo 11, 05-07. O homossexualismo será punido com a morte. Levítico 20:13. A relação sexual durante o período menstrual da mulher será punida com o banimento do casal. Levítico, capítulo 20:18. Deficientes físicos estão proibidos de se aproximar do altar do culto, para não profaná-lo com seu defeito. Levítico 21:17-23. Os adúlteros serão apedrejados até a morte. Deuteronômio, capítulo 22:22. A blasfêmia contra Deus será punida com apedrejamento até a morte. Levítico, capítulo 24:15. Descontente com a esposa, o homem pode dispensá-la sem nenhuma compreensão, dando-lhe carta de divórcio. Deuteronômio, capítulo 24:01. O que pensas disso, Cleófas? Essas são leis de Deus ou de Moisés? São de Moisés, não há dúvida. E tenho comigo que a lei do olho por olho, dente por dente, nos fez esquecer o perdão. A partir do momento em que a lei te ampara na vingança, não te preocupas em agir de outra forma. Então, concluímos que o que nos parecia ser um bem foi um mal. Isso mesmo, o rigor da lei de Moisés contribuiu para nossos atos absurdos. Vê o que já fizemos com quem ousou violar o sábado. Em Números 15, tu te lembras do homem que foi encontrado ajuntando lenha no sábado? Foi levado até Moisés, que, depois de consultar a Deus, mandou que ele fosse levado para fora do acampamento e apedrejado até a morte. Assim temos feito até hoje. Acreditas que foi Deus que mandou fazer isso? Não, não foi. Estás certo, Zaqueu. Por isso Jesus veio até nós, Cleófas. Ele disse que veio dar cumprimento às leis, mas às leis de Deus e não às de Moisés. Ele reformulou todas as leis de Moisés, dizendo para perdoarmos 70 vezes 7, amarmos os inimigos, darmos a outra face, se formos ofendidos, fazer aos outros tudo o que queremos que nos seja feito. Enfim, mudou tudo, Cleófas. A cada dia que passa, compreendo um pouco mais a mensagem de Jesus e estou concluindo o quanto estamos distantes de todo o entendimento. É isso, meu amigo. Sacrificamos animais e espargimos seu sangue para agradar a Deus e com isso nos julgamos limpos dos nossos pecados. No entanto, Jesus nos recomendou: misericórdia quero e não sacrifício. Zaqueu, conta-me um pouco mais da tua vida. Bem, eu vivia minha vida normalmente, comia e bebia tudo que meu dinheiro me permitia. Aliás, o Eclesiastes diz: anda, come teu pão com alegria e bebe contente teu vinho, porque Deus já abençoou o teu trabalho. Dessa forma, levava minha vida usando meu dinheiro para as regalias que me eram possíveis. Mas o tempo passou e algo dentro de mim começou a mudar. O luxo, o excesso de comida, as joias já não enchiam meus olhos como antes. E uma amargura começou a tomar conta do meu coração, sem que eu soubesse o motivo.
E depois, o que aconteceu? A primeira vez que ouvi falar de Jesus de Nazaré, não dei muita importância. Logo pensei em se tratar de mais um daqueles pretensos profetas, andarilhos loucos do nosso país. Mas a notícia das suas curas maravilhosas foi se espalhando por todas as cidades e era impossível ignorar as verdades. Ao saber que ele havia convidado um publicano para ser seu apóstolo, meu coração palpitou. Todos diziam que Jesus era diferente, que jamais desprezava a quem quer que fosse. Assim comecei a anelar uma doce esperança de um dia encontrá-lo e quem sabe receber o presente de poder falar com ele. Se um ex-cobrador de imposto era seu apóstolo, também eu podia ter a esperança de que ele pudesse um dia conversar comigo. O que mais chamou sua atenção em Jesus? Foram as curas? Não foram. O que mais me tocou foi seu jeito humilde, sua doçura em tratar qualquer pessoa, fosse um leproso ou um doutor da lei. Muitas vezes viram-no chorar ao curar paralíticos, cegos ou loucos. Ele acariciava as crianças, compadecia-se dos idosos e abraçava sem medo os leprosos. Para ele, ninguém era impuro, pecador ou incorrigível. Entendes isso, Cleófas? Estou tentando, Zaqueu, estou tentando. Todos os profetas do nosso povo sempre ameaçaram os pecados com o fogo do inferno ou com o sofrimento eterno. Jesus agia diferente, dava esperança aos que erraram, falando do perdão do Pai a quem mudasse de vida. Todos nos alegramos com a conversão dos pecadores, não é verdade? No entanto, nada fazemos para que eles mudem. Jesus, porém, comia e andava com eles, sem olhar se já haviam se convertido ou não. Ele nada exigia, apenas amava a todos e esperava que cada um resolvesse por si mesmo sua mudança íntima. É impressionante a postura de Jesus diante dos homens. Terei de viver muito até compreender a mensagem de amor que ele nos deixou. Agora me diz, Zaqueu, quando foi que o encontraste? Eu morava em Jericó, e lá havia um pobre homem chamado Bartimeu. Era cego de nascença e eu conhecia há mais de 20 anos. Bartimeu, o ex-cego de Jericó, ele mesmo. Tu conheces? Passei por Jericó e o conheci, embora não tenha conversado com ele. Bartimeu trabalhava com Efraim em sua hospedaria. Sempre me encontrava com ele pelas ruas e o ajudava com algumas moedas para mitigar-lhe um pouco a fome. Certo dia, ao jogar-lhe uma moeda, ele disse: Zaqueu, está chegando o momento de acabar com a minha miséria. Felicitei-o e perguntei a razão daquela boa notícia. Ele respondeu com um largo sorriso: Jesus de Nazaré vai me curar. Disse-lhe que eu também acreditava ser possível, pois ele estava fazendo muitas curas por todo o país, que ele aguardasse, pois a passagem dele por Jericó. Falei por falar, ou mesmo para agradar a Bartimeu, pois, embora acreditasse nas curas de Jesus, sempre pensamos que conosco, com algum parente ou amigo, é impossível qualquer milagre. Porém, em um dia inesquecível, o povo viu Bartimeu gritar pelas ruas da cidade a sua cura. Ele corria de um lado para o outro, mostrando que estava curado. Dizia que Jesus estava chegando e já se encontrava na entrada da cidade. Foi um alarido geral. Nesse momento, Zaqueu silenciou. Percebi que recordar aquele dia significava-lhe sentir emoções impossíveis de represar. Seus olhos ficaram repletos de lágrimas que escorreram por sua face, denotando alegria e tristeza ao mesmo tempo. Foi impossível não me contaminar por aquela emoção. Olhei para José e ele desviou o olhar, pois também chorava. Depois de algum tempo, Zaqueu continuou: Cleófas, tu me viste chorar, e também choraste, não? Qualquer de nós, ao ver alguém chorando, chora também. Porém, jamais imaginaria uma cena como aquela em Jericó. O pranto de Bartimeu pelas ruas da cidade, mostrando que estava curado, abalou a todos. Os comerciantes fecharam as portas, as donas de casa saíram às calçadas, velhos e crianças correram em direção à entrada da cidade. Em pouco tempo, todas as ruas estavam tomadas pelo povo que se espremia para ver o Messias passar. Todos estavam delirantes. Quando um dos meus servos chegou aos gritos com a notícia, meu coração disparou e me vi correndo também pelas ruas até chegar ao local onde ele passaria. Em minha louca corrida, esqueci do ridículo e me misturei ao povo. Confesso que a alegria era de poder vê-lo tomou conta de mim. Por isso comecei a chorar em plena rua. Corri como louco, chorei feito criança e me entreguei àquela emoção sem reservas.
As ruas estavam repletas e não havia como me posicionar para vê-lo. Então vi um sicômoro e subi pelos seus galhos, ficando um pouco acima das pessoas e bem acomodado. De onde estava podia ver a rua, em quase toda a sua extensão. Assim eu o vi, enquanto caminhava em minha direção. Conforme ia passando, o povo gritava seu nome e muitos, não aguentando a emoção, começavam a chorar. Perto de mim, ouvi as pessoas dizendo uma à outra: Ele está chegando, o Messias está chegando.